Hoje inteiro é um mês que eu tô postando vídeo grande quase todo dia aqui nesse canal e eu trouxe aqui pra vocês um especial gigante de lendas urbanas que se tornaram reais. Obrigado a todo mundo que me acompanhou nesse um mês. E aí vambora, a meta aqui é postar vídeo todo dia, vídeo grandão, vídeo de 40 minutos, 30 minutos, 1 hora até se for preciso. Meu foco aqui é agradar vocês, então bora pro vídeo. Sabe aquelas lendas urbanas que você vê na internet ou escuta por aí? Algumas delas não são apenas lendas. Algumas dessas lendas se tornaram realidade. E é justamente sobre isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje. Lendas urbanas que são reais. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Isso aí, já deixa seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque hoje termina um ciclo e vai começar outro. Tomara que esse outro seja muito melhor que o primeiro. Vambora pro vídeo. Então, sem mais enrolações, deixe seu joinha e vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E nós selecionamos algumas lendas urbanas que são ou acabaram se tornando reais. Coisas realmente muito bizarras que nem parecem ser reais, mas que são. Alguém me explica por que o cabelo do Lucas Marques tá parecendo a orelha do Batman? Olha aqui, igualzinho. Roubo de órgãos. Ai credo, já começa assim, gente. No mundo inteiro existem vários mercados negros, que são mercados que vendem coisas proibidas. Coisas como armas, drogas, escravos e até mesmo órgãos. Ô, você sabia, você quer desmonetizar meu vídeo mesmo, né? Vai dar muito mais trabalho pro meu editor agora. Até pouco tempo atrás, a venda de órgãos nesses mercados negros era apenas uma lenda urbana, porque lá só vendiam armas, drogas, pessoas, mas até então nada de órgãos. É, e pessoa tem o quê? Dentro da pessoa assim, tem o quê? Tem banana dentro da pessoa, né? Porém, a partir de 2008, no mundo inteiro começaram a surgir relatos de pessoas que simplesmente acordaram peladas em uma banheira cheia de gelo, cobertas de sangue. E sem entender o que estava acontecendo, as pessoas se davam conta que um dos seus órgãos tinha sido roubado. Geralmente a pessoa acordava com uma costura na barriga, e em alguns casos havia também um recado, dizendo para que se a pessoa quisesse viver, ela deveria procurar o hospital mais próximo. Não, não é possível que isso aqui é verdade, isso aí é filme, é série, é ficção científica, eu não acredito que isso aí se tornou real. Ai, que dia lindo, acordei, fui trabalhar, voltei, meu dia é muito maravilhoso, hein, acordo, trabalho e volto, agora eu vou dormir, oh meu Deus, acordei, eu tô numa banheira, meu Deus, cadê meu rim? Terroroso esse negócio. E muitas dessas vítimas que perderam seus órgãos eram pessoas que eram iludidas para que criminosos pudessem fazer os seus crimes. Em muitos casos, essas pessoas eram convidadas para trabalhar em outra cidade, ou até mesmo recebendo boas propostas de emprego, e aí no final elas eram dopadas e acordavam sem algum órgão. Os órgãos no mercado negro são muito caros, podendo chegar aos R$500 mil em um órgão, ou até mais. E geralmente esses órgãos são comprados por pessoas muito ricas, que não querem esperar a fila de doação. Então essas pessoas acabam colaborando com um tráfico enorme, que acaba fazendo essa lenda urbana em alguns lugares do mundo se tornar realidade. Mano, credo. Mas assim, é só por curiosidade mesmo, como é que uma pessoa descobre que ela perdeu o órgão dela? Não é como se eu acordasse todo dia, olhasse pra baixo e visse que meu rim não tá aqui, não dá pra ver. É o quê? É sexto sentido? Sentido aranha? Pô, eu queria descobrir. Chamada do além. Outra lenda urbana bastante conhecida e bizarra é receber uma ligação telefônica de alguém que já morreu. Claro que isso é uma coisa praticamente impossível, né, galera? Se você receber a ligação, deve ser de uma outra pessoa, né? Viva, né? Porque aqui morreu não tem como ligar. Mas isso leva a uma história que aconteceu em 2008. Nesse ano, 2 trens se colidiram em Los Angeles e dentro de um deles estava uma pessoa normal chamada Charles Peck. Ô louco, Doutor Estranho! Agora descobri porque teve chamada do além, olha lá, é o Doutor Estranho, pô. A família de Charles, quando ficou sabendo do acidente dos trens, ficaram desesperados, loucos para saber se Charles estava bem ou não. Mas infelizmente o impacto foi tão grande que Charles não aguentou e faleceu. Depois disso, uma coisa estranha começou a acontecer com a família. A família de Charles começou a receber várias ligações do celular do seu filho. O número que era de Charles ligava sem parar para os pais. E foram 35 ligações num período de 11 horas após a sua morte. Ô louco, mas cadê o descanso em paz? É que eu tô aqui no trevo, sabe, de um lado eu vou pro céu, do outro lado não. E eu tô parado aqui na alfândega, você acredita? Aí eu tô ligando aqui pra vocês me dar uma mãozinha aqui, sabe? Dar uma carona. Gente, por favor, isso aqui é só uma zoeira, é só um meme. Eu não tô falando com nenhuma intenção de tentar ofender alguém, nem nada do tipo, tá? Beleza, galera? Beleza, YouTube? Tamo entendido? Vamos continuar pro vídeo. Foram muitas ligações da pessoa que tinha falecido
falecido. E depois então dessas 35 tentativas de ligação e também depois de passar 11 horas, as ligações simplesmente pararam. Como se ele tivesse tentado e por não ter conseguido, acabou desistindo. A polícia não conseguiu encontrar o celular de Charles, e a família ficou muito perplexa, sem entender o motivo real de receber aquelas ligações, já que o filho tinha acabado de sofrer um acidente e já não estava mais entre eles. Alguns até levantaram algumas teorias, dizendo que o celular na batida poderia ter bugado e começado a fazer ligações, mas essa seria uma coincidência muito grande e pouco provável, não é mesmo, galera? Pense aí, você perde algum parente querido e aí pouco tempo depois você começa a receber ligações do número dele. Não seria nada normal, né? Mas assim, não passou na cabeça das pessoas tentar atender o telefone, não? Às vezes isso teria resolvido o problema, teria resolvido o mistério. Vai ver a pessoa que tem o celular dele, aí viu o acidente, pegou o celular assim, ó, aí ligou a pessoa, meu Deus, deixa eu ligar pra esse contato aqui. Aí ligou um monte de vezes aqui pra tentar avisar do acidente e tal. Não sei se faz sentido, porque às vezes ele já sabia do acidente. Ou às vezes é a historinha que eu falei, ele tá preso na alfândega, coitado. É meme, gente, é humor, não levem para o lado sério. O Coelho Assassino. Na cidade de Washington existe uma lenda muito famosa que diz que um homem vestido com um terno e uma cabeça de coelho sairia na rua com um machado matando as pessoas. É uma situação bem surreal, não é mesmo? Porém, essa lenda se tornou realidade quando, em 1970, um casal estava namorando tranquilamente em um carro, quando alguém resolveu bater no vidro do carro. Ao olhar pela janela, o casal se deparou com um homem alto, vestido com um terno escuro. Estava com um capacete ou uma espécie de cabeça de coelho e em suas mãos segurava um machado. O homem coelho, com o machado na mão, antes de fazer qualquer coisa, gritou para o casal: "Vocês estão em propriedade privada, saiam daqui!" E em seguida, tacou o machado no vidro do carro, que por sorte não machucou ninguém do casal. Depois disso, o homem coelho ficou bravo e foi embora. E por sorte do casal, nada aconteceu com eles. E outras pessoas ficaram sabendo da história do homem coelho, que não parou por aí. Em um outro relato, esse homem cabeça de coelho estava na varanda de um prédio abandonado. E quando um dos seguranças foi averiguar a situação, o coelho começou a querer arrancar uma viga do prédio, ameaçando atacar o segurança caso ele se aproximasse dele. O segurança então ficou preocupado com aquela situação e com medo resolveu então voltar até seu carro para pegar uma arma. E quando voltou até o local, o homem coelho não estava lá mais. Ele havia desaparecido. E depois dessa história, não houve mais aparições desse homem coelho na cidade. Mas a história do homem coelho, que pode aparecer em qualquer lugar a qualquer hora, continua vagando e assustando as pessoas até hoje, lá em Washington. Eu só tenho uma pergunta assim, era um coelho dourado? Nossa, que referência que eu fiz agora. Eu duvido quem saber que referência eu tô falando. Coelhinho dourado, e pensar que isso já faz uns 4 anos. Meu Deus do céu, eu tô ficando muito velho. Eu voltava da escola pra assistir. Ai, gente, eu tô ficando velho. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu tô com dor nas costas, pelo brão. Não tem uma cena de filme que aparece esse coelho aí? Às vezes não é nem história urbana, essas coisas não. Às vezes é cena de filme. Às vezes é tudo falso. Às vezes é tudo fake. A dicção tá uma maravilha. Galera, não sei se vocês repararam, mas eu tô falando mais falante, mais gritante. Porque no vídeo passado vocês falaram pra eu ser assim, né? Eu tava falando mais calminho, mais de boa, mais suave. E vocês falaram, não, Ted, seja gritante. Grite no microfone. Aqui estou eu, né, falando alto. Plenas 10 da noite, daqui a pouco vai ser umas 11 até terminar esse vídeo, até meia-noite. Aí se os vizinhos bater na porta de casa aqui, aí vocês vão ver. Outra coisa é que vocês falaram que eu não preciso mudar nada em mim, então beleza, não vou mudar nada. Eu vou continuar do meu jeito bem mal jeitoso de reagir aos vídeos. E vocês gostam, então tá bom, tô feliz. Voltando dos mortos. Imagina você tá andando de boa na rua quando do nada sofre um acidente muito grave. E quando você abre os olhos, você acorda dentro de um necrotério. Como se você foi dado morto, mas você não está morto, você voltou à vida. O que você faria numa situação dessa? Acordar em um necrotério ou em uma UTI, cheio de outros corpos do seu lado, um lugar frio, sendo que segundos antes você nem vivo estava. Porque para parar no necrotério, você deveria estar morto. Apesar de ser uma história bem louca, essa lenda não é uma lenda. Isso já aconteceu várias vezes em vários lugares do mundo. Várias delas foram de pessoas que tiveram um ataque cardíaco e foram declarados como mortos. O caso mais famoso que conhecemos é de um polonês de 25 anos chamado Kamil. Ele estava em um bar bebendo e bebeu tanto que teve uma parada cardíaca. Quando chegou ao hospital, os médicos declararam ele como morto, pois em seu coração não havia nenhuma atividade, e foi levado então para o necrotério. O que aconteceu depois foi que ele acordou lá na mesa do necrotério, sem entender nada.
pois quando ele apagou nas suas lembranças, ele estava no bar, bebendo. Como é que ele teria parado no necrotério? Depois de acordar, os médicos refizeram alguns exames e o cara então recebeu alta. E adivinha para onde ele foi? Para casa que não foi. Ele voltou pro bar para beber mais umas. Ah, tá me tirando, né? O sujeito acorda no necrotério dado como morto, morrido. Aí por que eu fui morrido? Você pergunta ao médico e o médico te responde: porque você é um pinguço, tem que parar de beber, senão você vai morrer na próxima. Aí o cara pensa: legal, vou voltar pro bar, vou beber lá até cair de novo. Crianças, não bebam, olha o que acontece se beber. O cara começou a beber, agora nem se ele morrer, quase morrer e voltar à vida, ele não para de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Aí tá vendo? Essa música nunca fez tanto sentido. Imagina ele chegando no bar. Aí, gente, nossa, você não tá ligado o que aconteceu. Eu tava aqui bebendo aqui no bar junto com vocês, e do nada eu acordei, tava no necrotério, menão. O médico falou que é porque eu bebo muito. Aí eu vou beber uma pra esquecer desse dia. Cara de palhaço ficou o anjo da guarda desse cara. Meu Deus do céu, eu dou a vida de volta pra esse cara pra ver se ele para de beber. Aí o que acontece? Ele vai lá beber de novo. Ah, eu sou um palhaço. O homem do saco. Ah, minha avó contava pra mim, só que não era o homem do saco, era os andantes. Aí, filho, os andantes vai pegar você, ó, você tá andando na rua de noite, ó, os andantes pegam você, ó, os andantes. Aí quem que é os andantes? É os que andam. Só que eles andam e pegam os outros, põe no saco, o homem do saco, os andantes. Ó, os andantes aí, ó. Você com certeza já deve ter ouvido a história a respeito do homem do saco, ou então o velho do saco. A lenda urbana que servia para amedrontar as crianças, para que elas tivessem medo e não confiassem em qualquer pessoa na rua, pois poderia chegar um homem malvado com um saco nas costas e carregar as crianças levando elas embora. Minha avó, meu tio falava pra mim: toma cuidado, vai brincar na rua não, toma cuidado com o homem do saco. E por mais que seja uma história, galera, esse lance de um homem sequestrar crianças e colocar em um saco realmente aconteceu em vários lugares do mundo. Parece que existem pessoas que escutam a lenda e falam: beleza, vou lá fazer isso. E com isso tivemos casos do homem do saco aqui no Brasil. Tem histórias, galera, de Pernambuco que contam exatamente isso. Que em um bairro chamado Nascimento, uma criança havia desaparecido. E segundo relatos, foi depois de um homem com um enorme saco de pano ter passado na frente da casa da criança. E claro que nem em todos os casos o criminoso vai pegar a criança e colocar num saco. Mas sim, galera, existem muitos casos de sequestradores de criança que se assemelham bastante a essa lenda e fazem ela continuar por aí. Então, galera, tome cuidado, porque a gente nunca sabe a índole das pessoas que estão por aí. Talvez o cara possa ser um velho do saco, né, um sequestrador, sem nem ter um saco. Fala, homem do saco que não tem saco, faz todo sentido. O homem do saco sem um saco é o quê? O homem. Cuidado aí, filho, o homem vai atrás de você. Que homem? O homem. O homem lá era pra ter um saco, mas o orçamento tá baixo, não conseguiu pegar nenhuma criança e fazer o quê, mano? O patrão xingou, tirou o saco, aí virou só o homem. O ex-homem do saco. Pô, pior que eu tinha medo desse negócio de homem do saco. Na verdade, qualquer história de terror que a gente escutava assim quando criança, escutado de noite, assim, ainda dava medo. Eu tinha medo do It, a coisa. Tava na casa de uns primos meus, a gente tava falando assim do It. Aí do nada a gente escuta um barulho vindo da janela do lado de fora. Ai, velho, a minha cabeça imaginou já o palhaço olhando na janela aqui. Nossa, velho, fiquei com medo que vocês não estão ligados. E o pior, naquele dia eu ainda fui posar lá. Imagina se eu não dormi com os olhos pregadão, assim, ó, os olhos arregalados. Pior que não, dormi tranquilo. Passou, sei lá, 15 minutos eu já esqueci. Ah, eu lembrei, eu esqueci. Eu esqueci porque nós fomos brincar de carrinho Hot Wheels. Aí nós cagou pro It, assim, o It virou passado. A loira do banheiro. Ah, esse é clássico que a gente tinha medo na escola. Já eu conto uma história também. Aqui no Brasil, a loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais conhecidas. Quem nunca ouviu falar da loira que se você apertar a descarga tantas vezes, falar um nome, No espelho, não sei o que escrever lá. no espelho, enfim, tem várias variantes, uma loira com os olhos cheios de sangue vai aparecer pra te assustar. Eu mesmo já fiz isso com meus amigos dentro da escola pra tentar invocar. Ah, é evento canônico, era isso a história que eu ia contar. Ah, não, mano, é que se nós apertar a descarga assim 3 vezes, falar o nome dela 3 vezes, bater a porta 3 vezes, ela aparece. Aí nós dá das 3 descargas correndo, tudo cagado de medo. Na hora que bate a porta assim, ó, nós sai correndo. Essa loira parecia assim, não vai achar ninguém, o banheiro vazio. Tipo, nossa, tocaram na minha campainha e foram embora. Nem vieram perguntar o que vocês queriam. Baderneiro aí, ó, toca a campainha e sai correndo. Sabe o que aconteceu? O diretor chegou lá e deu uma bronca em nós. Mas por mais que seja uma lenda leve, a loira do banheiro existiu sim. E ela, galera, é brasileira. Teria vivido na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. O nome dessa loira seria Maria Augusta. A história diz que essa mulher era uma jovem muito bonita e que quando tinha apenas 14 anos, ela foi obrigada a se casar, contra sua vontade e forçada pelos seus pais. A menina de 14 anos foi obrigada a casar com o conselheiro do Império, Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues. E mesmo assim, sem a vontade dela, os dois se casaram.
Obviamente o casamento não deu muito certo, pois a menina Maria não se dava nada bem com o cara. Inclusive resolveu fugir para a Europa, vivendo na França até 1891. Nesse ano, ela havia completado 26 anos de idade e estava doente. E infelizmente acabou falecendo por causa de pneumonia. E como então ela estava na França, o seu corpo demorou muito para ser trazido para o Brasil. E a família da garota ficou muito triste com o ocorrido. E antes de ser enterrada, Maria Augusta teria ainda ficado em período de visitação, para as pessoas verem o corpo dela. E o corpo dela ficou exposto em uma caixa de vidro. Caraca, que pezão, mano. Olha que tamanho de chulapa de pé. Por semanas. A menina que perdeu a vida aos 26 anos deixou sua família muito triste. E a família se sentiu muito culpada por causa de tudo isso, pois eles teriam obrigado a mina a casar e depois ela foi embora e tudo mais. Segundo a história, depois que isso aconteceu, a família nunca mais teve paz. E, inclusive, a casa onde a família morava, hoje em dia é uma escola. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, lá em Guaratinguetá. Dizem que a escola e a região é assombrada pela loira. O espírito de Maria Augusta ainda é visto por lá. Essa então seria a origem real da loira do banheiro, que virou uma lenda muito popular para muitas pessoas e que teve a sua história real. Caraca, a loira do banheiro é real mesmo. E ela era bonita, tá explicado porque um amigo meu queria invocar ela só pra dar um beijo nela. Era essa a história que eu queria contar aquela hora. A gente tinha uns 8 anos, aí ele falou, não, vou invocar a loira do banheiro, vou dar um beijo nela, não sei o que. Você duvida? Eu falei, duvido. Ele falou, beleza, deu a descarga lá, fez tudo o negócio, depois saiu correndo de medo. Aí eu fiz o quê? Eu saí correndo também, não sabia que jeito que era direito essa loira do banheiro. Ai, velho, é cada coisa que a gente faz quando era criança. Dá saudade. Você que é criança, aproveite que é criança. Não é possível, toda vez que eu vou ver algum vídeo de terror, eu escuto uns estralos esquisitos quando eu vou ver meu áudio. É pra dar mais imersão no vídeo, assim, aí os espíritos aparecem assim pra deixar o vídeo mais dinâmico. Vampiros de gordura humana. Em alguns lugares do mundo existe uma lenda que conta uma história de vampiros que sugam a gordura humana. Ô louco, só vejo vantagens. É uma parada meio estranha, né, galera? Porque geralmente vampiros sugam sangue, mas em vários lugares do mundo essa lenda seria bastante popular, onde algumas criaturas poderiam atormentar pessoas roubando a gordura delas e deixando elas totalmente secas. E por mais que isso seja uma história bem louca, isso realmente aconteceu, só que de uma maneira bem mais perturbadora. Em 2009, a polícia peruana prendeu uma quadrilha de traficantes que seriam os verdadeiros vampiros da gordura. Esses traficantes sequestravam pessoas e tiravam toda a gordura delas para venderem no mercado negro. Como assim, mano? A polícia já investigava esse caso há muitos anos, que faziam seus crimes sem deixar rastro algum. Mas depois de muita investigação, conseguiram prender essa gangue criminosa que traficava gordura humana. É, galera, você imaginava que algumas dessas lendas urbanas realmente aconteceram? Lenda, na maioria das vezes, são histórias que uma vez ou outra tem um fundo de verdade. E como eu falei também, tem lenda que aparece e pessoas aproveitam para fazer seus crimes e deixar a lenda urbana real. Ou até mesmo aproveitar que é apenas uma lenda urbana para cometer aquele crime, e aí se alguém falar alguma coisa, fala assim, ah não, é só lenda. Não aconteceu isso não. É, galera, existem muitas pessoas doentes no mundo. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Só passou uma coisa na minha cabeça, que se fosse aqui no Brasil, as pessoas iam pagar pro sequestrador tirar a gordura dela. Elas iam falar, não, tira aqui, ó, tira bem aqui, ó, faz uma lipo aqui. Ai, gente, hoje eu tô doido, viu? Passou das 10 da noite, eu fico maluco. Eu acho que eu só vou gravar os vídeos mais de noite mesmo, porque daí os vídeos ficam mais legal, porque eu tô mais doido, mais esquisito. Com a criatividade lá longe. Socorro, esse vídeo vai passar de 1 hora, vai passar longe de 1 hora. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou editar isso? Hoje é dia 31, às 10h30 da noite, eu tenho que postar isso meio-dia de amanhã. Olha, se o vídeo sair depois de amanhã, às 10 da noite, vocês não reclamam, não. Mas e aí, você gostou dessas histórias? Gostou de saber a verdade por trás delas? Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo. E comente também qual dessas lendas você preferiu, qual dessa você mais gostou, qual que você achou mais interessante, os vampiros de gordura, órgãos e o homem do saco, do machado, cabeça da loira de banheiro, cabeça do de coelho. Deixa aqui nos comentários qual a lenda que você achou mais interessante. Rapaz, eu acho que a mais interessante daí foi a da loira do banheiro, porque ela é real e ela ainda é BR. Se não fosse BR também, ia ser só mais uma qualquer aí, mas como é BR é diferente. A lenda
lenda Boca de Ouro diz que um ser misterioso meio zumbi e meio demo anda pela cidade de Recife à noite e atacaria pessoas que estão voltando das festas sozinhas. De madrugada, o Boca de Ouro sempre é visto andando lentamente, fumando um cigarro e vestindo um paletó branco e um chapéu. Aparentemente, o Boca de Ouro parece ser uma pessoa normal, e ele sempre abordaria as pessoas que estão voltando de festas na madrugada sozinhas. Abordam elas perguntando se elas têm isqueiro ou fósforo. E não importa se essa pessoa tenha ou não esses objetos, ele de repente mostra sua verdadeira aparência, que seria de um cadáver podre, que exala um forte cheiro de enxofre. Obviamente que quando ele revela essa aparência, a pessoa assusta e sai correndo. E com isso, o Boca de Ouro solta uma gargalhada medonha. E em seguida, como seu próprio nome diz, ele exibe a sua boca lotada de ouro. A boca cheia de dentes brilhantes. Mas galera, não adianta tentar fugir. Porque o Boca de Ouro vai te seguir e vai aparecer em cada esquina com aquela risada macabra. Até que no final a pessoa simplesmente desmaia e no dia seguinte acorda caída ali, na calçada, no meio da rua. Isso se a pessoa conseguir sobreviver. Exato, né? Nossa senhora. Vamos pra Recife? Não vou não, nem pra festa nem pra Recife. Isso aqui é pra botar medo na galera, né? Não bebe muito não, que senão... Não, Boca de Ouro vai vir. Vai dar uma risada, você vai cair e vai dormir, mano. Volta junto com alguém, não volta sozinho. É, não pode andar sozinho. Essa é a moral da história. E aí, você de Recife, já encontrou o Boca de Ouro por aí? Deixa nos comentários. Salve pra galera de Recife que tá me assistindo aqui, um grande abraço pra todo mundo. E cara, até que essa aí não é tão pesada assim não, porque o que ele vai fazer? Ele vai me fazer dormir. Ai, nossa, que medo que eu tô de dormir. Pô, eu vou até agradecer. Você aparece esse dente de ouro aí. Falou, mano, pera aí, rapidão, deixa eu pegar meu colchão aqui, minha cama. Aí, pronto, pode rir agora que eu vou tirar um soninho aqui. Igual o outro lá, eu só vejo vantagens. Talvez daqui pra frente eu fale um pouquinho mais baixo agora, porque, né, agora é quase 11 horas da noite. E se você também não for de Recife, você já acordou algum dia no meio da rua? Às vezes foi o Boca de Ouro, hein? Ou a cachaça. Labatute. Segundo as lendas do Nordeste, o Labatute é uma criatura eterna que mora no fim do mundo. E todas as noites essa criatura andaria por aí para saciar a sua fome. Porém, não é fome de comida normal, igual nós comemos, e sim fome de gente. O Labatute tem uma forma humanoide, com o corpo coberto de pelos, pés redondos parecidos com de elefante, mãos compridas, um olho na testa e dentes maiores que de um javali. Maluco. Que bicho é esse? É o Apocalipse, a bicho da besta da lá, besta, mano. das 7 cabeças. Os nativos da região consideram o Labalute uma criatura mais medonha e mais aterrorizante que o próprio lobisomem. Porque além de ter essa aparência bizarra, o Labatute tem uma fome insaciável de carne humana. Porém, galera, segundo essa lenda, a criatura medonha prefere comer as crianças, por elas ter carnes mais macias do que dos adultos. E essa lenda e o seu nome, Labatute, teriam uma origem muito bizarra. Alguns acreditam que essa lenda surgiu por causa das terríveis lembranças que os nativos da região tinham do temível general francês Pedro Labatute. Esse lendário general era extremamente violento e cruel, e de jeito nenhum poupava a vida dos seus adversários. Era um cara muito sangue frio. Enquanto esse homem comandava lá no Ceará, ele fuzilou muitos homens e mulheres. E isso aconteceu entre os anos de 1832 até 1833. E é por isso então que esse cruel general da vida real acabou inspirando em uma lenda urbana da criatura do Labatute. Alguém aí já ouviu essa lenda ou ficou cara a cara com esse monstro? Ah tá, vou abrir os comentários do meu vídeo aqui, vai ter um monte de gente que viu o Labatute. Pô, mano, o Labatute parece, sei lá, velho, o primo do Pé Grande, uma mistura assim, não sei. A historinha dele é pesada, hein? Gostei não, gostei não. Esse aí eu acho que foi o pior, assim, em questão de história, porque foi meio triste. Tá gostando do vídeo? O que você tá achando? Comenta aqui embaixo, lembra de comentar, meu filho, sua opinião é importante, eu gosto de te ouvir, nós gostamos de te ouvir. Essa comunidade maravilhosa que alcançou os 800 mil pessoas, adoro ver você é importante pra todo mundo aqui. E aí, gente, as pessoas novas são importantes ou não são pra nós? Por isso eu tô nessa missão rumo aos 1 milhão de inscritos. Será que a gente consegue fazer isso até o final do ano? Eu não sei, só depende de você compartilhar esse vídeo, de você se inscrever no canal. Então se inscreve aqui embaixo, porque todo dia, lá pela hora do seu almoço, eu vou estar postando vídeo aqui pra alegrar seu almoço. É isso aí. A Viúva Machado.
Amélia Duarte Machado era viúva do empresário português Manuel Machado, um homem bastante rico que era dono de várias terras e também um grande comerciante. Em 1910, eles construíram uma casa lá em Guarapes, em Natal, no Rio Grande do Norte. Porém, galera, 24 anos depois, Manuel acabou falecendo. E com isso, então, Viúva Machado, nome em que a mulher dele era conhecida, continuou morando nessa casa. A lenda diz que Amélia, a Viúva Machado, era uma mulher de orelhas de tamanho descomunais e que se trancou na sua casa depois que seu marido faleceu. A Viúva Machado, então, permaneceu durante vários anos isolada naquela casa e ainda ficava sofrendo pela perda de seu marido. E por conta disso, ela teria ficado maluca e acabou surtando. Isso que é amor de verdade. Olha, meninas, aprendam, ok? Meninos, não aceitem menos do que... Ai, gente, eu não consigo, velho. Eu tô parando um pouquinho mais o vídeo porque estão falando que eu tenho que parar mais pra reagir, senão nem parece que eu tô reagindo. Então é isso aí. Inclusive, segundo as histórias, uma criança teria invadido a casa e a Viúva Machado não teria perdoado, tirando assim a vida daquela pobre criança. Sem contar também que ela devorou o fígado da criança. E depois disso, o pior é que ela acabou gostando. A partir daí, então, a lenda diz que a Viúva Machado teria saído de sua casa, vagando pela rua à noite em busca de outras crianças. Não, minha filha, por quê? Por que você fez isso? Tem tanto figo de boi lá no açougue. É por isso então que a história diz que Amélia está vagando por aí, procurando por mais uma vítima. E em alguns lugares ela é então conhecida como Amélia, Viúva Machado ou até mesmo Papa Fígado. E até hoje, galera, ponto de curiosidade, o casarão onde a Viúva Machado morou é um local temido e mal assombrado. Muitos que moram ali em Natal têm receio de passar ali na frente da casa da Viúva Machado. Bora passar lá, gente? Vamos juntar todo mundo lá que mora em Natal, que me assiste, a gente faz um grupinho assim, nós entra lá dentro. Quem topa? Eu com certeza sou o primeiro que não vou topar. Encourado. Outra lenda que é bastante famosa no Nordeste é do Encourado, uma espécie de vampiro brasileiro. Mas vamos lá que agora é hora de história. A lenda do Encourado conta a história de um homem sombrio com hábitos noturnos. Um homem que se veste completamente de preto, usando uma roupa de couro. Segundo a lenda, ele ataca seres humanos e animais, mas tudo em busca de alimento, já que o sangue é a única coisa que sacia essa criatura. Segundo a lenda, essa criatura prefere pessoas que não frequentam a igreja, ou até mesmo pessoas que não foram batizadas, porque para essa criatura o sangue dessas pessoas teria um gosto melhor, já que não é um sangue protegido, né, um sangue divino. Além disso, o Encourado só entra onde ele é convidado, mas como ele sempre está disfarçado, ele acaba dando um jeito de ser convidado, para assim entrar onde ele quiser. Então você aí que não batizou, não frequenta a igreja, toma cuidado com quem você convida para sua casa. Amém, esse Encourado não consegue tocar em mim. Mas enfim, se ele quiser vir aqui em casa, o problema é dele, ele não tá convidado para vir nada, ele tá muito convidado com todo o respeito, mentira, com toda a falta de respeito, a ficar o mais longe possível daqui. E ele vai ficar perto de quem não curtir esse vídeo, de quem não comentar um emoji de um vampirinho agora. Olha só que coisa, gente. E nessa lenda, galera, existe até uma mandinga para você ficar protegido contra a visita do Encourado. Para isso, você vai ter que sacrificar algum pequeno animal. Bandidos ou até crianças? Como assim? Não sacrifica ninguém não, pelo amor de Deus. Só pequenos animais, tipo um ratatouillezinho, vai. Você vai ser preso, não faz isso não. E vai na sua casa. E depois, essa oferenda tem que ser colocada na frente da casa. O Encourado é mais conhecido no Nordeste, mas ele pode visitar qualquer cidade, desde que ele seja convidado. E segundo a lenda, tem algumas coisas que vocês podem reparar para saber se o Encourado está vindo para a sua cidade. Isso porque, segundo a lenda, quando o Encourado está chegando, as primeiras a sentirem isso são as galinhas, que não colocam ovos. Os cachorros ficam o dia inteiro latindo e os urubus passam voando em cima da cidade. Ah, tô lascado então, que as galinhas aqui tem 6 meses que não botam ovo, os cachorros não param um segundo quieto e o que mais tem aqui em cima no céu é o urubu. Sangue de Jesus tem poder. Porém, galera, essa criatura é muito medonha e até hoje ninguém sabe como matar um bicho desse, já que os métodos tradicionais para matar um vampiro não funcionam com o Encourado. Como cruz, alho, a luz do sol, uma estaca no peito, nada disso funciona com o Encourado. Ah, vou tacar uma bíblia na cabeça dele. Ele vai se desmanchar em pó todinho porque meu Senhor é mais forte. Amém. Mulher emparedada. Oxe, Big Brother.
Mais outra lenda urbana lá do Recife. A lenda de uma mulher que acabou ficando presa dentro da parede de sua casa. A lenda conta que Jaime Favaz era dono de uma loja que ficava no térreo de um sobrado que ele morava lá em Recife. Esse homem não era nada gentil, era um homem muito grosseiro, bruto e vingativo. E um dia esse homem ficou muito bravo quando descobriu que a sua única filha, Clotilde, tinha engravidado de um malandro que se chamava Leandro. Mano, não acredito nisso, cara. O nome até rima. A dona Clotilde, bruxa do 71. Eu não esperava isso dela. E para piorar a situação, Leandro era malandro mesmo. Pois além de pegar sua filha, Jaime descobriu que Leandro também era amante da sua Que? Não, casos de família nível avançado aqui. Esse Leandro virou genro dele, ao mesmo tempo que virou amante e virou padrasto da namorada dele. Doideira, velho. esposa. Leandro Malandro pegava geral. Então, rapidamente, ao descobrir isso, Jaime, o bruto, mandou finalizar Leandro. E depois disso, então, ele fez sua filha Clotilde casar com seu sobrinho, João. Porém, João não quis casar com Clotilde, pois ele dizia que aquela mulher era uma mulher impura, pois ela estava grávida de um outro homem. Então Jaime, furioso com essa história toda, amaldiçoou a sua filha em um macabro castigo. Ele pegou a sua filha, amarrou ela com várias cordas, cobriu com um lençol e a jogou no banheiro do sobrado, um local onde não tinha janelas e nem nada. A menina então estava amarrada, presa no banheiro. Para piorar, o pai chamou um amigo pedreiro para fechar a porta do banheiro, lacrar ela inteira. O banheiro então ficou totalmente fechado com vários tijolos e concretos, transformando assim aquele pequeno banheiro em uma prisão sem saída. Depois disso, Jaime fugiu para Portugal, onde passou 3 anos e depois voltou para Recife, para voltar a morar no seu sobrado. O problema, galera, é que aquele sobrado não era mais o mesmo. Algum espírito, no caso da Clotilde, a filha de Jaime, estava assombrando o local. As pessoas dizem que até hoje é possível ouvir alguns gritos dessa casa, como se ainda alguma pessoa estivesse presa lá. E também algumas pessoas dizem que já viram uma figura branca e vaporosa, como se fosse o fantasma da menina. Sem contar também que pessoas que já trabalharam no sobrado relataram vários acontecimentos sobrenaturais. Como, por exemplo, alguns móveis se mexendo sozinhos, alguém batendo na parede e até mesmo um choro estranho, um gemido, um barulho vindo daquele banheiro. Credo, mas calma, gente, tem uma explicação. É que a dona Clotilde, ela é daqueles tipo igual nossas mães, que todo mês tá mudando o móvel de lugar. Não sei se as mães de vocês é assim, a minha era bastante desse jeito. Na hora que eu acostumava com a casa, com o layout dela assim, com o padrão dela, que eu já podia andar de noite, assim, ela mudava alguma coisa de lugar. Aí eu andava de noite de novo pra pegar água, pra ir no banheiro, batia a cabeça na geladeira, batia a quininha do pé na mesa, mudava tudo de lugar assim, eu não sabia onde eram as coisas. Aí eu tinha que decorar tudo de novo pra poder usar a minha habilidade de andar de noite sem luz. Eu não sei se tem, mas se tiver um salve pra todas as mães que estão me assistindo aqui, amo todos vocês, as mães que são inscritas aqui no canal, e principalmente você aí que me assiste em família. Comenta aqui se vocês me assistem em família, junta todo mundo na TV pra assistir um urso reagindo a vídeos aleatórios. Salve pra essas famílias, precisam de mais famílias assim no mundo. Tereza Bicuda. Ah, não, mentira. Tereza Bicuda, não, gente. Bicuda é o que eu mais falo pra dar nos outros, nos espíritos, parece um espírito que chama Bicuda. Pelo menos combinou com o que eu vou fazer com ela. Agora, galera, vamos sair do Nordeste e vamos para o Centro-Oeste. Falar de uma lenda que é muito conhecida lá na minha terra, em Goiás. A lenda de Tereza Bicuda. Já ouviu falar dessa lenda? Essa lenda é muito conhecida, mais especificamente no município de Jaraguá, que supostamente é onde morava Tereza Bicuda. Tereza Bicuda era uma moça de lábios grossos, que morava em Jaraguá, mas ela era muito fria. Uma mulher mal-humorada e também agressiva. Essa mulher, galera, tratava sua mãe de forma extremamente cruel. Batia nela, humilhava e até forçava sua mãe a mendigar nas ruas, para poder assim depois roubar os... Credo, que mulher ruim, eu já ia falando que era preconceito chamar ela de bicuda, mas agora eu tô concordando. Gente, não façam preconceito com as pessoas, por causa do tamanho dos lábios da pessoa, nem por causa de nada também. Não tem por que fazer preconceito. Seu dinheiro. Um dia, galera, por pura diversão e crueldade, Tereza colocou um freio de cavalo na boca da sua mãe e depois montou nela na frente de todo mundo, como se realmente a mãe fosse um cavalinho. Porém, galera, isso não foi uma brincadeira. Isso foi uma grande crueldade com a mãe, que acabou não aguentando e vocês já sabem o que aconteceu. E nisso então, quando a mãe estava sofrendo, antes dela partir, excomungou sua filha. Tipo como se a mãe tivesse tirado a bênção de sua filha. E depois disso então, Tereza começou a ser vista pela sociedade como uma aberração social. Não frequentava mais a igreja e sempre que passava perto de uma igreja, ela virava o rosto e sussurrava algo. Passaram vários anos, várias pessoas avistavam Tereza nas ruas, mas ela sempre vivia isolada. Até que um dia, a idade bateu e Tereza
Teresa acabou falecendo. E mesmo sendo uma mulher mal vista e malvada, como era de costume, acabaram enterrando ela na igreja. Teresa então foi enterrada na Capelinha do Rosário, lá em Jaraguá. E depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Todos os dias, quando dava meia-noite, a população ouvia gritos assustadores, vindo lá da capelinha. Alguns começaram a acreditar então que aqueles gritos seria da Teresa Bicuda, pedindo para ser retirada daquele local, já que ela nunca gostou de estar próxima da igreja. Então, segundo a lenda, o espírito de Teresa saía da tumba e percorria as ruas da cidade, gritando desesperadamente para que tirassem o seu corpo de lá. E é por isso então que muitas pessoas relatam que ali no fim da rua da capelinha era possível ver um vulto branco que usava algo parecido com roupas sujas, deixando um cheiro muito forte de podre no ar. E isso acontecia todas as noites, galera. Até que um dia o povo decidiu acabar com isso e tiraram então o corpo de Teresa Bicuda de lá. O corpo então foi retirado da Capelinha de Rosário e foi jogado no mato, lá na Serra de Jaraguá, um local onde eles acreditavam que o corpo dela seria mais livre e feliz. A lenda diz que nesse lugar onde ela foi jogada, nunca mais cresceu nenhuma planta. Porém, existe um pé de caju assombrado, que se você tentar pegar os seus frutos, será atacado por um enorme enxame de abelhas. E para terminar, galera, além do pé de caju, a Serra de Jaraguá também seria assombrada. A lenda diz que se você passar lá à meia-noite, a própria Teresa Bicuda irá montar em você igual ela... Ah, eu dou coisa e ela não me pega mais nunca. Vai tentar pôr aquela embocadura de cavalo, vem aqui, ó, toma, só uma pesada assim na cabeça dela. Aí ela vai conhecer a verdadeira Bicuda. E ainda pega um caju e leva embora, só pra tirar onda com a cara dela. Agora que eu percebi que as vozes ali estão meio desincronizadas, não tá muito sincronizada, mas vocês ignoram. Eu acho que é só esse pedacinho do vídeo. Tava todo sincronizado, eu coloquei o áudio tudo certinho, não sei porque ficou assim, mas assim, vocês ignoram, finge que eles estão falando certinho. Ah, aproveita aqui e comenta o que vocês estão achando de eu postar vídeo longo aqui no canal. Vídeo de 40 minutos, vídeo de 30 minutos, vídeo de até 1 hora. Comenta se vocês vão querer ou se vocês preferem vídeo mais pequenininho, de 18 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Ainda. A medonha perna... Ah, você tá me tirando. Aí, pô, em vez de nós ficar com medo, nós vai rir da cara dela. Meu Deus, tá chegando ali. Quem tá chegando ali? A perna peluda. cabeluda. Como vocês perceberam, geralmente, as lendas urbanas envolvem criaturas assustadoras, criaturas desconhecidas, anormais. Mas essa lenda agora que vamos contar envolve algo que pode ser ainda mais... O quê? Não depilar a perna? Isso realmente pode ser bem aterrorizante. Ah, eu não sei, cada um tem suas preferências, eu não vou julgar. aterrorizante. Porque essa lenda, galera, não fala de nenhuma criatura ou de nenhum monstro, ou também de nenhuma pessoa amaldiçoada. Mas sim, fala de um membro macabro. Membro, galera, é uma parte do corpo que teria vida. Ah, eu não ia ter medo desse negócio não. Se aparecesse de noite, assim, eu tava andando de madrugada numa ponte bem escura, aí aparece uma perna ambulante pra cima de mim. Pô, essa perna vai fazer o quê? Se ela tentar me dar um chute, ela vai cair no chão. Aí eu pego ela assim, dou uma bicuda nela, ela cai lá embaixo. Ah, pronto, acabou a perna, e aí? Nossa, que medo. Vida própria. A lenda conta que uma perna que foi decepada andaria sozinha pelas ruas escuras e isoladas. Tô com vontade de rir, mano. Andaria sozinha pelas ruas escuras e isoladas, só esperando para atacar as suas vítimas. Atacar com o quê? Com chute? Dá um mortal assim, mano. Tum, bate o calcanhar na cabeça, sei lá. E mesmo sendo só uma perna, não seria uma perna normal. Ela seria uma perna com unhas podres e longas. A canela, o joelho e a coxa cobertas de pelos. E sem contar também que essa perna jorraria muito sangue. E federia muito também, né? Eu acho. Que isso, mano? Ficar andando assim. E mesmo sendo uma coisa medonha, não é facilmente vista na cidade, já que ela teria o poder de se camuflar em sombras da cidade para assim atacar suas vítimas sem que... Eu não tenho como ter medo disso aqui, gente. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar uma situação amedrontadora onde eu tô fugindo de uma perna. Não dá, velho. Vai ser tipo aqueles filmes de terror de baixo orçamento, com aquele CGI todo mal feito. A perna assassina. Oh my god, que medo. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem umas assombração aí que não devia nem chamar assombração, devia chamar comente-ação. Você teria medo dessa perna? Se você estivesse andando na rua sozinho de noite e aparecesse uma perna atrás de você, você ia fazer o quê? Como sempre, deixa aqui nos comentários. Nossa, coitado de vocês, viu? Vão ter que comentar 500 coisas por vídeo. Elas percebessem. E aí que quando alguém passa sozinho pela calçada, em lugares escuros, onde possui muitas sombras, a perna ambulante rapidamente sairia das sombras, atacando assim a pessoa que passasse por ali. Acho que essa perna solitária e macabra deve ser do Saci, né? Só pode. Perdeu ela e agora a própria perna ganhou vida. Tá com raiva a perna. Ela pode não ser a criatura mais horrível ou assustadora de todas. Mas pensa bem, é um membro decepado peludo com unhas podres que mexe sozinho. Tem coisa mais assustadora do que isso? Eu acho que não. E a lenda diz que essa perna ataca dando uma rasteira na
Porque eu tô imaginando uma perna dando uma rasteira numa pessoa de verdade. Uma perna dando uma rasteira na pessoa. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Essa assombração aqui é a minha favorita. A perna. Marque aí, 38 minutos de vídeo. A melhor assombração de todas. Agora quebrou completamente o clima de terror que tinha, que já era pouco. Os caras me vêm com uma perna de assombração. Ah, velho, eu ainda tô incrédulo com essa perna. Pessoa e depois fica chutando ela no chão. Tá a perna assim, ó, com as unhas. Mas sério mesmo? Eu vou ver que risada feia, não ri assim não, gente. É que agora já é manhã do outro dia, entendeu? Eu tá cedo, eu ainda tô com nhaca de manhã. Alguém já viu isso aí? Pelo amor de Deus. Eu vou ler todos os comentários. Comenta aqui se você ouviu ou já ouviu falar dessa história, né? Não sei. Porque vai que é nova, né, também. Você até pode achar essa história bem engraçada, mas em alguns lugares no Recife ela não é. Porque, segundo várias histórias, várias pessoas já testemunharam essa criatura lá em Recife. Várias pessoas ficaram com dores, hematomas, sem saber o que aconteceu. Tomou uma rasteira, tomou uma bicudona, toma. Aí junta com perna cabeluda, junta com boca de ouro. É, ele também desmaia, né? É, então. Então ele te desmaia e aí a perna... Ah, agora tá explicado. É tudo história de bêbado. Ah, pelo amor de Deus, como é que eu não descobri isso também? Aí os hematomas que eles sentiram não era nem de perna batendo, não. Era a polícia tentando tirar o bêbado do meio da rua. Aí eles contam as histórias do jeito que eles quiserem, né? Tão todo dopado de pinga, eles ficam... Ai, não, eu vi uma perna que a perna ficou me batendo. A perna peluda, a perna cheia de unha. Aí o outro, mano, aí o cara com os dentão de ouro aqui, ó, me pôs pra dormir, eu acordei na rua. Ô, gente, vocês do Recife aí tem que maneirar na bebida. Não é querendo falar nada, não é querendo julgar, não é querendo generalizar, porque eu sei que não é todo mundo. Mas assim, quem criou essas lendas tem que maneirar um pouquinho na pinga. Toma! Vai brincando. Qualquer um pode ser a vítima da perna cabeluda, hein, fio? Cuidado aqui, velho, que aparece uma perna, um braço andando sozinho. Essa e todas as outras histórias, galera, nada mais são do que lendas urbanas brasileiras. Histórias, lendas que são contadas em todo o Brasil para assustar. Ah, não, mas esse da perna aí, nenhuma criança assusta. Encabulei com essa perna agora. Porque assim, as lendas urbanas de fora é o quê? Ai, é um assassino que veste cabeça de coelho, não sei do que. Aí o nosso é uma perna cabeluda. Uma perna cabeluda. Tem como levar a sério? Não tem como levar a sério. Para as pessoas. E geralmente elas sempre querem passar uma moral por trás. Porque para e pensa, né, galera? É bem difícil uma perna sozinha te atacar na rua. Porém, a perna sai das sombras e te atacaria quando você está sozinho. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer bandido, qualquer criminoso pode sair de verdade da sombra, né, escondido, e atacar você ou roubar enquanto você estiver desprevenido. E geralmente também as lendas vão aumentando cada vez mais. No começo a história não era essa, mas aí vai passando de boca em boca, é como se fosse um telefone sem fio. E aí eu escuto a história que o Dani me contou e aumento ela um pouquinho pra poder contar pro próximo. Vai que essa história desse membro no começo era a pessoa inteira. É. Foi contando as coisas que a... Ou só metade da pessoa. Só veio só a perna. Só a perna. E é basicamente isso então, galera. As lendas são criadas para assustar a população e evitar que ela faça alguma coisa. Igual as outras que a gente tava contando, né? Sair de festa sozinho de madrugada. Porque pode acontecer alguma coisa ruim mesmo. A pessoa sai sozinha de madrugada, numa festa, num estado às vezes meio bêbada e tal, vai dar ruim, né? Não só com monstro, pode ser no carro, pode ser com um bandido, pode ser com alguma pessoa de índole errada. No final das contas, as lendas dizem pra gente... Você que não vai dormir cedo aí pra tu ver, a perna vai aparecer, essa perna vai ficar te observando de noite. Com os olhos? Não, porque ela não tem olhos, você vai colocar os dois dedos, assim, ó, o dedão e o minguinho, vai ficar te olhando, assim, na janela. Enfim, gente, agora vai entrar numa parte do vídeo que vocês têm que apagar as luzes, ficar bem debaixo das cobertas, se cobrir inteiro até a cabeça, porque agora vai ser um negócio da hora, vai ser um negócio diferenciado. E com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o tabuleiro Ouija. Essa lenda já é bem antiga e desde o século XIX as pessoas mexiam com ele. É claro que não dá pra saber ao certo quando essa prática foi inventada, mas dizem que esse tabuleiro Ouija, né, da forma que conhecemos hoje em dia, nasceu lá no século XIX. Durante um movimento chamado espiritualismo, e esse movimento era conhecido por falar sobre o futuro e até mesmo prever o que poderia acontecer com a sua vida após a morte. E naquela época, galera, quando tudo começou,
lançou, o objeto nem era visto como um objeto maligno e do mal. Pelo contrário, as pessoas que usavam o objeto queriam saber mais sobre as coisas boas que iriam acontecer na sua vida. Ou seja, ele era usado para o bem e não para o mal. Ah, que bom. Aí chegou a internet e falou: ai, o tabuleiro Ouija, o tabuleiro Ouija, ai, o tabuleiro Ouija, ai, o demônio, o tabuleiro Ouija. Se você não entendeu, fica tranquilo. Nem eu entendi. Porém, com o passar dos tempos, depois de algumas décadas, o uso desse tabuleiro foi se distorcendo. E hoje em dia ele é mais conhecido como um jogo do mal, para se comunicar com espíritos malignos, do que algo bom que pode acontecer no seu futuro. Desse movimento espiritualismo, né, que como já falamos, teria começado lá no século XIX, com uma história envolvendo duas irmãs. A história aconteceu em 1848, lá em Nova York, onde duas irmãs que moravam juntas ouviram vários barulhos estranhos em sua casa. As irmãs Kate e Meg Fox estavam sendo assombradas por vários barulhos estranhos, não só na casa onde elas moravam, mas em todas as casas que elas visitavam. Então elas começaram a acreditar que elas estavam sendo assombradas por algum espírito, pois em qualquer lugar que elas iam, o barulho perseguia elas. E com isso então, querendo entender um pouco mais do que estava acontecendo na vida delas, juntas as irmãs criaram um movimento do espiritualismo. Com isso então, galera, com o início do movimento espiritualismo, vários seguidores começaram a desenvolver suas próprias técnicas para se comunicarem com o outro mundo. E uma das mais populares na época era uma técnica chamada de alfabeto. E essa técnica, galera, funcionava mais ou menos assim. As pessoas falavam em voz alta várias letras que tinham ali. Então, por exemplo, tinha lá A, B, C, D, né, todas as letras. E aí eu ia falando elas até que o espírito se manifestasse escolhendo alguma daquelas letras. Machuquei minha mão. Nossa, que trampo. Imagina você tá lá junto, uma rodinha de pessoas só pra ficar falando A, B, C, D, E. Aí o espírito. Pronto, aí é D, ó. D, vamos ver. D, D, A, B, C. Até formar uma palavra. Ah, não, velho. Eu, se fosse o espírito, eu ia embora. Eu falava, quer saber? Ó, demora muito, vocês que se virem aí. Ah, por isso que criaram o tabuleiro, né? Agora eu entendi. Dessa forma, então, eles conseguiam se comunicar com esses espíritos. E foi nessa época também que alguns médiuns, né, aqueles que conseguiam se comunicar com os espíritos, desenvolveram uma outra técnica para se comunicar, a técnica da escrita automática. Deixa eu adivinhar, não funcionou porque o espírito é analfabeto. E assim os espíritos iriam guiar eles no papel. Charlie, Charlie. Are you there? E além dessas, galera, várias outras técnicas eram utilizadas nessa época. E foi mais ou menos em 1886 que surgiu o tabuleiro. O tabuleiro, galera, veio com todas as letras do alfabeto desenhadas nele, para que assim a pessoa conseguisse se comunicar perfeitamente com o espírito. E de todas as técnicas que acabamos de falar, essa foi a técnica do espiritualismo que mais se popularizou no mundo e é usada até hoje. E assim, galera, foram inventados vários tabuleiros diferentes, mas todos com a mesma ideia, de se comunicar com os espíritos. Até que em 1891 foi inventado o modelo que conhecemos atualmente. E foi a partir também desse tabuleiro que ele recebeu o nome clássico que todos conhecem, o tabuleiro Ouija. Pois como era uma criação própria, eles precisavam patentear a ideia e, é claro, precisavam de um nome para esse objeto. Então, segundo a história, durante uma noite bem sombria, um parente dos fundadores da empresa perguntou para o tabuleiro qual seria o nome dele, para ver se o tabuleiro iria responder ou não. Caraca, imagina o tabuleiro responde, Alfredo. Gente, agora vamos falar sobre a terrível história do tabuleiro Alfredo. Nada contra nenhum Alfredo, foi só o primeiro nome que eu pensei, tá? Gosto de todos os Alfredos que assistem meus vídeos. A resposta que o tabuleiro deu foi Ouija. A história conta que o objeto foi guiado até as letras, até formar a palavra Ouija. E o objeto ficou tão popular, mas tão popular, que acabou tirando a seriedade e credibilidade do espiritualismo. Pois na época o tabuleiro estava dando tanto dinheiro que começaram a nascer falsos médiums brincando com o tabuleiro, fingindo ter experiências sobrenaturais incríveis apenas para forçar a galera a comprar o tabuleiro. O inventor do tabuleiro, o cara que registrou e patenteou esse tabuleiro que a gente conhece hoje em dia, não tinha nada a ver com o espiritualismo, galera. Na verdade, ele era um forte empresário que soube lucrar muito bem com toda essa história. O cara é visionário, mano. Sabe o que eu pensei agora? Eu vou criar um tabuleiro que conversa com a perna falante. Que
ideia viajada, velho. Vou falar isso. Nossa, o tabuleiro aqui, a perna só consegue falar sim ou não. Aí você tem que perguntar sim ou não pra perna e você fala perna, você está aí. Ah, mano, não, velho, essa perna aí vai me perseguir pro resto da minha vida agora. Tomara que ela não vire um ícone aqui do canal. Eu não quero que uma perna vire um ícone aqui, pelo amor de Deus, uma perna. Vocês comprariam o tabuleiro da perna? Aí o nome, perna do Saci. E esse marketing falso ficou tão forte que em 1940 a Associação Nacional de Espiritualismo decidiram banir esse objeto, decidindo não utilizar mais ele como uma técnica do espiritualismo. Mas mesmo o objeto sendo banido pelo espiritualismo, isso não derrubou o interesse das pessoas em querer o objeto. O Ouija chegou a ultrapassar as vendas do jogo Monopoly, que seria o jogo do banco imobiliário. Por mais que inicialmente ele era vendido como um objeto em que as pessoas podiam se comunicar com outro mundo e tudo mais, na época ainda ele tinha pouca relação com esse lado oculto e obscuro. Esse lado sombrio do tabuleiro só foi aparecer mesmo durante o primeiro grande conflito, pois os jovens da época começaram a brincar bastante com o tabuleiro nas universidades. E como aquele objeto estava na mão dos jovens, alguns religiosos começaram a olhar torto para o objeto, dizendo que ele tinha uma ligação com o mal. Até mesmo o Papa Pio X, escreveu um livro sobre o tabuleiro. E nesse livro ele dizia várias coisas, incluindo que o tabuleiro não era um brinquedo que deveria estar na mão dos jovens. Que no caso era algo bastante perigoso para as pessoas. E foi somente em 1971, galera, que o objeto conhecido como tabuleiro Ouija foi inserido em uma história de terror. Em um livro chamado O Exorcista, lançado em 1971. E depois disso, galera, pronto. Foi aí que todo mundo começou a enxergar ele como um objeto de terror. E aí não demorou muito para aparecer em um outro filme, em um desenho, em uma série. E até hoje o tabuleiro é apresentado pra gente dessa forma. E agora incluindo nos vídeos do YouTube. Eles alavancaram demais o marketing, eles queriam acabar com o marketing e fizeram o que? Ajudaram. Onde pessoas com o tabuleiro dizem ter se comunicado com o mundo espiritual. Será mesmo que isso é verdade? Ou será que tudo isso é uma imaginação das pessoas que brincam com o tabuleiro? É isso que vamos ver agora. A gente tem o tabuleiro aqui em mãos, galera, que a gente comprou da internet. Ó, que bonitão. Vamos fazer junto com vocês algumas perguntas pro tabuleiro e depois vamos explicar pra vocês o que pode acontecer em alguns casos. Tá preparado, meu amigo? Vamos nessa! É isso então, galera, já estamos preparados aqui. Você aí em casa já tá preparado? Então, se você não deixou seu like, deixa aí agora, beleza? Pois vocês pediram muito pra gente desvendar essa lenda urbana. E se tiver alguma outra lenda urbana, alguma outra história, pode ser de qualquer coisa, mande pra gente desvendar aqui no canal, beleza? Pra todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo, vai ficar até ele acabar, essa é a surpresa pra vocês que são fãs de verdade, pra vocês que são inscritos de verdade, que não assistem só 10 minutos e vão embora do vídeo. Esses eu tenho consideração, inclusive que comentam alguma coisa secreta sobre essa surpresa final pra pessoa que acabou de entrar no vídeo, pra ela ficar tipo, ai, como assim? Vamos ver se a gente consegue criar um mistério sobre essa parte final. Vocês marcam lá 50 minutos e 40, nossa, meu Deus do céu, eu não esperava por isso. Aí um monte de emojis assim, ó, com a mãozinha na cara, nos comentários. Eu duvido vocês fazerem isso. E vai ser muito legal. Só pra dar um medinho em quem vai assistir, pra dar uma curiosidade. Bom, galera, vocês podem ver aqui que a gente colocou uma mesa transparente pra ninguém falar, ai, tinha um imã, tinha alguma coisa embaixo, sei lá, beleza? Tranquilo? E estamos aqui com o nosso tabuleiro. Vamos abrir? Vamos lá. Será que vai acontecer? Bom, pra gente então começar essa brincadeira, esse ritual, essa comunicação, não sei, né, como cada um define aí o nome, a gente precisa do tabuleiro, precisamos desse objeto aqui, ó, que é ele que vai nos guiar, né, com as letras e a resposta e tudo mais. A gente coloca o objeto aqui, aí a gente vai botar a mão aqui, bota a mão aí, vamos fazer alguma pergunta e o objeto vai se mexer pra responder a pergunta. Tá bom. Beleza? Beleza. Bom, beleza, vamos lá então. Vamos lá, eu não vou nem falar nada pra não atrapalhar vocês. Vou falar só no final. Espírito do Ouija, você se encontra aqui? Que isso? Que isso? Que isso? Tá mexendo, Daniel? Para, velho. Que isso? Que isso? Não acredito, não. O quê? Mano, peraí. Ele veio exatamente pro sim, galera. Vamos perguntar qual o nome dele. Não, mas brinca com essas coisas não, velho. Vai ver se é ele mesmo. Bota a mão. Vamos continuar aqui no sim, né, que tava aqui. Isso. Pergunta você agora, amigo. Opa, espírito, tudo bom? Qual é o seu nome? Mano, você tá mexendo a mão, Dani. Não tô não, velho. Como assim, velho? Tá indo sozinho. Meu, para, Ai, velho. meu Deus. Oi. J. Mentira. Cadê o crucifixo, sei lá, mano? Água benta. Álcool em gel. Joga álcool em gel aí, mano. Joga álcool em gel.
Galera, a gente tá zoando, óbvio velho. que a gente que tava mexendo, eu combinei com o Dani, falei, mano, vamos mexer aqui só pra ter esse momento de tensão. Não sei nem se ficou bom, né? Acho que não, né? Mas vamos fazer sério agora, vamos tentar ver se realmente fecha o olho, ver se mexe, se não mexe, tá? Atenção para as regras. Vamos lá. Nunca jogue sozinho. Tá bom, tamo em 2. Tome 2, já tá Beleza. certo. Uma das pessoas do grupo deverá ser a responsável por usar o indicador. Ah, mas pode ser com 2 também. Todos os participantes devem estar tocando a borda da tábua, com os dedos indicador e médio. Ah, igual nós tá fazendo, isso, sim. Não, a borda da tábua. Todos devem se concentrar antes da primeira pergunta, que é normalmente tem alguém aí. A primeira pergunta, então, é tem alguém aí. A gente tá meio que fazendo certo. Um dos grandes problemas do Ouija é que o jogo só pode ser encerrado com autorização do espírito, que deve dizer adeus. Então vamos lá, então. A primeira pergunta, se tem alguém aí. Vamos botar o indicador aqui do bagulho aqui, botar o dedo, como foi dito, um dedo indicador, e vou falar a primeira pergunta. Fecha os olhos aí, né? Concentração. Concentração, seriedade. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tô zoando, vai, de mais uma vez. Tem alguém aí? Grita mais alto, às vezes ele tá dormindo, gente. Vamos nós dois, bota o dedo aí, vai. Tem alguém aí? Não, não mexe automático não. Imagina o negócio mexe lá pro não. Tem alguém aí? Aí o espírito mexe o dedo lá, não, tem ninguém não, mano. Não mexeu, galera. Então, vamos fazer outra pergunta aí. Mas se não tem ninguém aí, como é que a gente vai brincar? Pergunta, que horas você volta? Se não tiver aí, que hora que você volta? Sim, se você não mexer, Mas, mano, como é que o bagulho vai mexer? exato. O espírito. Tudo bem. O negócio mesmo, tinha que falar, espírito, mexe aí, véi. É. Não. Porque Gente, mexer com o dedo da pessoa, não faz muito a gente sentido, fez no início meu. do vídeo, né? É, vamos. Tem uma explicação sim do porquê mexe com algumas pessoas. Sim. Que a gente vai explicar depois de brincar. Vamos fazer algumas perguntas mais? Você, espírito, é do bem? Não sei, É do mal? não sei. Tanto faz? Não deu. Ah, já sei, ó. Tabuleiro Ouija. Você é tímido? Você não quer falar com a gente? Não quer falar com o público do Você Sabia? Ai! Ô, mano, tá dando ruim já, velho. Aí, ó. Ai, arranquei os pelos aqui, gente, do meu peito. Ai. Aí, ó, o Ouija aí aparecendo, ó. Não quis falar, perguntou se era tímido, ele ficou tímido com a pergunta se ele era tímido. Aí ele foi lá, puxou o microfone do coitado. Ainda bem que o meu fica aqui na minha mãozinha. Às vezes dá uma falhada no microfone por causa disso, mas tudo bem. Tô pensando em comprar um microfone de mesa, só que o microfone de mesa é do meu tamanho. Aí não sei se fica muito certo aqui no enquadramento da câmera. Brinca com essas coisas não, viu, galera? Ó, galera, quem caiu aqui no chão, misteriosamente. Vou mostrar pra vocês, ó. Oi, pessoal! Vamos brincar de tabuleiro! Vamos fazer a pergunta com a mão dele, vai. Isso. Tem que primeiro botar a mão num canto. Tabuleiro, tabuleiro, quem é mais macabro? Eu, boneco fofão, ou você, o tabuleiro Ouija? Ô, Ija. Para, mano, para, Ah, chega, gente. velho. Ai, mano, só sabe arrancar meus pelos esse tabuleiro, velho. Ah, mas é muito legal isso. Deve ser por isso que as pessoas compram, velho, pra rir desse jeito. O que eu consegui aprender com isso? Não coloca um microfone com fita crepe no peito. Bom, galera, infelizmente o tabuleiro não funcionou com a gente. A gente fez várias perguntas, pesquisei até as regras pra poder brincar certinho, né, pra não ter erro. Tentamos fazer tudo certinho. Fizemos tudo certinho, acredito. Mas o espírito do tabuleiro não quis se manifestar com a gente. Ou seja, tudo isso vai depender muito da sua crença. Mas agora você deve estar falando, ah, mas eu já brinquei com o tabuleiro e deu certo. Ah, minha tia já brincou e mexeu. Eu não duvido que isso realmente aconteceu, galera. Mas para esses casos em que o tabuleiro responde às pessoas, existe uma explicação. Bom, galera, segundo a ciência por trás do tabuleiro Ouija ou por trás da brincadeira do copo, que tenta explicar por que o objeto se move durante a brincadeira, é muito mais simples do que você imagina. Segundo a ciência, galera, quando a gente coloca a mão aqui e faz alguma pergunta e sem querer, né, o ponteiro acaba mexendo, na verdade não é sem querer. Isso acontece porque a nossa própria mão acaba mexendo no objeto e movendo o objeto. E esse efeito se chama efeito ideomotor, que tem ligação direta com o seu subconsciente, já que na brincadeira você espera que alguma resposta aconteça. Então, involuntariamente, você ou alguma pessoa que esteja brincando acaba fazendo ou movendo sem querer o dedo para algum lugar.
Ah, faz muito sentido. Tipo assim, você quer tanto que seja real, você quer tanto que o espírito fala com você, não sei porquê, mas se você quer, né, você fazer o quê? Você quer tanto que assim, o cérebro sozinho mexe a mão, sabe? Na minha cabeça faz muito sentido isso. Tipo, vai, coloca a força aqui, eu coloco a força aqui, ó, tá vendo que tá indo pra frente? Sem a gente nem mexer. E quanto mais pessoas estiverem brincando, maior será a probabilidade do objeto ir para alguma direção. Quero ver mesmo o objeto mexer e falar sim ou não, sem ninguém colocar a mão. Sem nenhum truque embaixo, filmando tudo bonitinho. Em outras palavras, galera, o lance do tabuleiro Ouija nada mais é do que um experimento psicológico, digamos assim. E aí que pode acontecer várias coisas, o objeto pode não se mexer, Ou até mesmo se mexer indicando uma resposta. E aí, no caso, isso acontece porque quem tá brincando acaba respondendo sem querer. Em outras palavras, galera, é apenas o nosso inconsciente movimentando a nossa mão involuntariamente. Ah, acabou com a graça do negócio. Vocês querem que eu testo isso? Provavelmente vocês querem, mas eu não vou testar, né? Eu não sou bobo. Eu nem tenho mão pra testar um negócio, eu não tenho dedo. Vocês querem que eu teste de que jeito? Hein? Mas galera, ao mesmo tempo que tem essa explicação científica, tem também pessoas que acreditam que o tabuleiro realmente tem conexão espiritual. E aí com essas pessoas que acreditam, o tabuleiro funciona ainda mais. E a gente, galera, não está aqui para dizer no que você deve acreditar. Você acredita no que você quiser. Em outras palavras, tire as suas próprias conclusões. Mas com a gente aqui, galera, a gente testou, jogou, brincou, fizemos todos os passos certinhos e nada aconteceu. Sabe porque a gente tá filmando, aí o espírito ficou com vergonha de aparecer? Talvez até porque a gente não tem essa visão, que nem você falou, esse negócio me conecta com o mundo espirituais e coisas ruins. Ou seja, para quem acredita, né, tem convicção de que isso aqui é do mal ou que conecta com outro mundo, esse efeito ideomotor acaba funcionando ainda mais. Tabuleiro Ouija, o que vai acontecer com quem assistir esse vídeo e não deixar o joinha? Nada. Né? Não aconteceu nada. Vai ser abençoado. Deixa o joinha aí, Deixa o joinha, galera, por favor. Já tá vendo? Deixa o like se você ainda não deixou. Você tá aqui há 1 hora vendo esse vídeo e não deixou o like? Deixa o like. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês estavam pedindo muito, esperando muito por esse vídeo e finalmente saiu. Então deixa o seu like aí pra gente continuar com força total essa série de Desvendando Lendas Urbanas. É isso aí mesmo. Calma aí, não sai do vídeo ainda não. Tem mais um pouquinho de vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito e assista outros vídeos aqui do canal. Isso Só tudo. calma aí, antes de assistir tudo, tem que falar pro negócio aqui do Ouija pra ver se libera a gente, pô. Como assim? Tem que perguntar pra ele se ele libera. Se a gente pode finalizar o jogo. Isso. Agora temos que falar, podemos encerrar o jogo? Que isso? É inconsciente Good ou é... bye. É consciente ou é inconsciente? É inconsciente, filho. Não, foi consciente. Foi o Daniel que mexeu. Não! Não fui eu! E independente de tabuleiro ou qualquer outra coisa, qualquer outra brincadeira, eu acredito na seguinte questão. Se formos pessoas boas, nada de ruim irá acontecer, beleza? O mal só atende quem faz mal, né? Ou quem espera por ele. Exato. Entendeu? Eu não espero por ele, então. Vou estar lá no cenário agora. Junto com o Fofão. Ele vai brincar, mano, de madrugada, sozinho. E é isso, gente. Chegamos aqui no final, finalmente. Não aguento mais falar as coisas. 1 hora de react, velho. Meu Deus do céu. Demorou tanto que eu tô terminando hoje. Agora é 8h56 do dia 1º. Eu tenho que editar isso e entregar hoje. Então, às vezes sai meio atrasado. Provavelmente não vai sair meio-dia. Às vezes sai até de noite, porque é 1 hora de edição de vídeo. E talvez ainda o vídeo nem saia tão bem editado assim, porque é muito tempo e eu tenho que entregar isso logo. Mas enfim, espero de coração que vocês tenham gostado. Eu me empenhei bastante nesse vídeo aqui, deu um trabalhão pra fazer, então eu espero de verdade vocês tenham dado umas risadas, tenham curtido, tenham entretido no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia eu vou estar aqui pra alegrar o seu almoço, principalmente o seu almoço, nessa saga aqui que eu criei com os inscritos, que é o almoço com Ted. Então já ativa o sininho, é importante ativar o sininho. E calma, não sai desse vídeo ainda, tá passando esse outro vídeo aqui em cima pra você continuar assistindo. Clica nele porque eu vou estar te esperando lá pra gente continuar reagindo a outras coisas mais legal. E também conhece meu canal de games, ele também vai estar passando aqui em cima. Tamo junto, valeu, falou e fui!